Imperatriz, e, enfim, de todas as pessoas que passaram pelo caminho dele também para que ele pudesse construir essa narrativa, essa escrita, essa pesquisa, né? Pessoas que ele conheceu, muitas delas estão dentro do livro, há fotos, há registros dessas conversas, dessas entrevistas. Depois, na etapa da confecção do livro, nós tivemos o André Soltal e eu fazendo a parte de coordenação editorial, a Aline Assunção fazendo a parte de design gráfico, e aí nós queríamos para a capa do livro uma obra de alguma artista negra catarinense, nós chamamos a Gugi Cavalcante. Quem já esteve em Florianópolis deve já ter visto a obra da Gugi naqueles paredões, nos prédios, né, aquelas pinturas que tem nos prédios, de Antonieta de Barros, Cruz e Souza. A Gugi é a autora dessas obras. Então, a obra da Gugi está também agora na capa do livro do professor Bento. E também dentro do livro tem duas obras da Gugi dividindo as duas partes. A primeira parte, a parte que fala do período de escravidão, e a segunda parte que fala do período pós-escravidão. E além dessas pessoas que eu já mencionei, a gente teve o José, eu sempre chamo de José é o professor aqui. O João Francisco Borba fazendo a revisão, né? Como falei, várias idas e vindas ali com o Borba. A Edna, que vários de vocês conhecem, fazendo a catalogação, parte de registros. E temos ainda na equipe a Mariana Feitosa, fazendo a parte de comunicação do nosso projeto. Esse projeto foi inscrito na Elizabeth Anderle por intermédio do Núcleo Afrodescendentes Manuel Martins dos Passos, que é um núcleo aqui de Itajaí, do qual o professor Bento faz parte, e ele também vai poder falar um pouquinho mais sobre o trabalho do núcleo. Então, um projeto que tem a coordenação geral do núcleo. Bom, acho que é isso, né, André? Eu fico, assim, muito emocionada. Para mim, quem me conhece sabe que eu não tenho nenhuma dificuldade de falar em público, né, minhas amigas produtoras que estão aqui, mas com esse livro dá, assim, um frio na barriga e fica difícil falar. Então, eu acho que o que eu tinha para falar no momento era isso. Agradeço a presença de vocês. Cumprimento, né, a dona Ana Luísa, e já peço a sua bênção, né, para que a gente possa iniciar então os nossos trabalhos. Dizer para o professor Bento que é uma honra, né, um presente para mim poder estar aqui, né, nesse momento, mediando, fazendo essa mediação com o ícone, posso dizer assim, da literatura itajaiense, catarinense, brasileira, quiçá mundial, por que não, né, professor Bento? Então, já te agradeço, né, de antemão, pelo convite. Muito obrigada. Então, como bem falou a Gica, eu faço parte do Grupo Mariana, né, que também é um grupo do Movimento Negro de Itajaí, é um grupo de mulheres onde discutimos, né, as temáticas aí mais voltadas para as mulheres negras de Itajaí, no âmbito da educação, saúde, moradia. E vamos lá então. Então, professor, eu começo com a seguinte pergunta, né? Em que medida a sua obra nos ajuda a pensar a resistência e resiliência da população negra na nossa região? Então, primeiramente, boa tarde. A bênção e a Lorixá Luísa Moreira, uma das personagens do nosso livro, Dona Luísa, Mãe Luísa e a Lorixá Luísa, tem registrado no seu documento 110 anos, dia 4 de abril vai fazer 111, mas ela tem muito mais resistência de vida, porque segundo ela nos contou na entrevista, feita há 20 anos atrás, aproximadamente,
ela foi registrada mais ou menos com 15, 16 anos de idade, né? Então, vejam vocês que ela é uma ancestral, né, que está entre nós. Então, depois eu vou passar a palavra para ela, né? E para outra pessoa que está presente aqui também, que é personagem do livro. Então, respondendo à questão que Regina me colocou, esse livro, ele tem dois momentos, como já foi dito pela produtora, né, na pessoa da Gica. O primeiro momento trata da escravidão, né, da Foz do Itajaí até a Foz do Tijucas. Vendo por que essa região? Porque foi a região onde eu encontrei a documentação, né? Foi essa região que eu pesquisei. Então, nessa região, durante o período da escravidão, teve muita resistência, mas às vezes a história local se esqueceu, entre aspas, de falar. E aqui eu quero destacar uma resistência que aconteceu em 1867, na região do Pocinho, entre Ilhota, Gaspar e Itajaí, que era tudo Itajaí. 10 escravizados, entre eles 5 africanos, se revoltaram contra o maior escravagista da região, José Henriques Flores. José Henriques Flores veio do Rio de Janeiro, recebeu um pedaço de terra aqui do imperador, veio do Rio de Janeiro, trazendo 400 escravizados com ele. Ele era da família do sobrenome Breves. Os Breves, no Rio de Janeiro, foram os maiores escravistas do Brasil. Traficantes. Por que traficantes? Porque quando eles estavam trazendo os escravizados, o tráfico já era proibido. E esse José Henrique Flores, a filha dele, casou com Marcos Conder Sênior. Marcos Conder Sênior, que foi prefeito, superintendente, um homem ilustre, que tem vários nomes pela rua, mas que tem ligação com a escravidão, que muitas vezes a história tradicional não menciona. Então, esses 10 escravizados, numa noite de domingo, saíram da fazenda e vieram a pé até o centro de Itajaí e deram parte na delegacia que o José Henrique Flores, sobre o Marcos Conder, não dava comida o suficiente, não dava roupa para ele se agasalhar do frio e estava fazendo uma senzala para trancá-los durante a noite. Eles falaram o seguinte: nós sabemos da nossa condição escrava, mas nós estamos sendo maltratados além do limite. Então veja, mesmo os escravizados sabiam da sua condição, sabiam dos seus direitos. Então isso nos anima muito a lutar pelos nossos direitos. Nós que não estamos na condição de escravizados, às vezes temos medo de gritar pelos nossos direitos, contra o racismo, contra o preconceito. Então esses senhores escravizados nos inspiram. Foram 10, entre eles 5 africanos. E eles trouxeram a marmita não, a cuia, onde eles comiam, trouxeram o tipo de comida para apresentar ao delegado, né? Para dizer, olha, é isso que estão nos alimentando. Veja que consciência. 1867. E sabe quem era o José Henrique Flores? Além de ser dono de escravo, ele era também superintendente municipal, uma espécie de prefeito. Era o presidente da Câmara. Eles não tiveram medo e enfrentaram o dito cujo. Eu não vou contar o resto da história, o resto da revolta, né? Não vou dar spoiler, eu estou só mostrando que a gente tem que se espelhar nisso. Na verdade, esse texto eu escrevi uma primeira vez, juntamente com o professor Buzignari. Nós publicamos esse acontecimento num artigo de uma revista lá em Goiás, mas aí eu dei uma mexida nele, eu falo isso no texto, e trouxe para esse livro, porque a gente publicou lá longe e nós aqui precisamos ter conhecimento, né? Então, essa é uma das partes do livro que mais eu vejo que nos ajuda, Regina, nos ilumina, nos fortalece contra
a discriminação, o racismo, o preconceito, tudo de ruim que existe na nossa cidade, no nosso país, né, no nosso mundo, não só com relação à população negra, mas em relação a todos os grupos historicamente marginalizados e que, nesses últimos tempos, né, estamos sendo vítimas, né, por conta de um desmando político, né, que nós convivemos aí durante 4 anos e ainda não acabou. Tá? Em Lavras, no dia 3 de junho de 1959, segundo a minha mãe, uma quarta-feira, às 2 horas da manhã. Nasci numa cidade, numa família de 11 filhos, eu sou o 7º, e desde pequeno eu ouvia o meu pai, já falecido, contar da história da escravidão, porque ele não viveu a escravidão, mas ele até os 10 anos disse que conviveu com muitos ex-escravizados. Eu ouvi ele falando, né, do tempo da escravidão, depois ele foi para a Segunda Guerra Mundial, ele contou para a gente da guerra, e a minha mãe conhecia minha única avó materna, morava em São João del Rei. A minha mãe contava que a tia dela, a tia da minha avó materna, tinha passado pela escravidão, etc. e tal. E quando eu venho para Itajaí, por uma série de motivos que eu não vou contar aqui, né, porque dá um outro livro, né, eu comecei a ouvir a falar, olha, antigamente tinha o Sebastião, tinha o Cruz e Souza, tinha a festa dos pretos lá na Penha, a festa do Rosário, a congada de São Sebastião. Aí eu ficava pensando, mas me disseram, lá em Minas e outras regiões do Brasil, tinha uma ideia que Santa Catarina era uma Europa incrustada no Brasil. Até hoje o atual governador anda falando isso por aí, né? Que Santa Catarina é um estado de excelência porque foi colonizado pelo sangue branco, europeu, sangue bom, como se não existissem outros grupos, como se não existissem indígenas, negros. Então isso, quando eu cheguei aqui, eu comecei a pensar, olha, eu preciso mostrar esse outro lado de Itajaí, esse outro lado de Santa Catarina. E já estava motivado pelas narrativas que eu ouvia da população negra. E uma outra coisa também, é que desde pequeno eu queria saber de que lugar de África que nós fomos trazidos. E quando eu chego aqui, eu começo a pesquisar e ver que na região de Armação do Itapocorói, da Penha, tinha muitos africanos do Congo, Angola, Moçambique, que foram trazidos para cá para trabalhar na pesca da baleia. Então, tem uma coisa de pertencimento, né? Eu estou pesquisando meus ancestrais, independente de que seja em Minas ou em qualquer outro lugar do país. Então a motivação vem do meu lado de pertencimento étnico, né? De querer entender a minha história a partir dos antepassados. Com ele, que a gente ia fazer uma homenagem para a dona Luísa e pedir que ele pegue ali o ramalhete de flores e entregue para só a flor. E entregar para a mãe Luísa da seguinte forma: já que ela não foi até a África ainda, a África vem até ela hoje. Não é? Essa homenagem que fizeram para mim, que Deus abençoe todos com saúde. Boa noite a todos. Foi um prazer imenso de me trazer você aqui. É a maior alegria do mundo. Eu não sei a voz da escravidão com meu avô. Quando faleceu, disse para mim, minha filha, não bota roupa vermelha. Os negros foram comprar tudo por roupa vermelha para sair. E pelos negros, toma cuidado, minha filha. Essa narrativa, ela nos contou também, né, que o avô dizia o seguinte: olha, nós fomos trocados na África por ter sido vermelho.
Então o colonizador ia lá e entregava o tecido vermelho para quem capturou os escravizados e, em troca, eles davam os escravizados. Então, a lição do avô Damásio é de que não devia vestir roupa vermelha, que a roupa vermelha era o símbolo do tráfico, né? E isso ela nos diz há 20 anos atrás. Veja como é que está a memória dela. Ela mora em Camboriú, nós fomos lá buscá-la juntamente com o professor Daniel, e a gente foi relembrando as nossas conversas de 20 anos atrás. Eu falei, é uma mulher de ébano. Por isso que eu escolhi o nome do livro, Gente de Ébano, gente forte, gente resistente, gente de resiliência. E tem um capítulo que eu falo de uma mulher de ébano, que é a dona Luísa, tá? E a dona Jovita. Boa tarde. Chamo-me Canheque Simba Camene Silva Baixo. Sou guinense e vim cá para estudar na Univale. Vou fazer o curso de Engenharia da Computação. É muito prazer estar com vocês aqui hoje. Da função do professor, do educador, é educar. E as violências que acontecem nas escolas têm que ser denunciadas para corrigir. Então, o educador, a educadora que não denuncia, que não pune, que fica quieto, que fica quieta, está sendo conivente. É um crime. Então, nós temos essa tarefa, né, de ensinar e educar para a cidadania, para a equidade, para o tratamento das pessoas de uma mesma forma, independente de faixa etária. Agora, só que nós estamos vivendo num contexto, nesse país, nesses últimos anos, que muitas vezes nós que denunciamos, acabamos sendo as vítimas. Então é preciso se espelhar nos antepassados, que mesmo no contexto da escravidão, da violência, da ditadura militar, não tiveram medo, e aí muitas vezes a gente coloca em risco alguns, entre aspas, privilégios. Né? Mas esse é o preço da luta pela equidade para um mundo melhor. Denunciar sempre, não é? Independente do contexto. Agora é um desafio. E aí outro caminho é não fazer isoladamente, é fazer coletivamente. Aí eu estou num colégio, numa escola, então eu tenho tem alguns que não vão querer dar bola, outros colegas não querem, mas a gente vai encontrar alguns que querem. Então eu acho que o caminho é a luta coletiva também, a denúncia coletiva. Fazendo doutorado, foi minha aluna na graduação, então vocês viram o teor acadêmico da pergunta dela, né? Isso não é ruim, só para dizer que eu vou começar assim com um provérbio africano, não sei bem de que povo de África, que diz o seguinte: enquanto o leão não tiver os seus historiadores, a história da caça será sempre escrita pelo caçador. E o caçador nunca vai escrever que ele perdeu a caça, que ele foi vencido pela caça. Então, a história pode ser escrita e deve ser escrita por todos. Por aquele que venceu e por aquele que foi vencido. Agora, é importante a gente dizer por que eu estou escrevendo do lado do vencido. Né? Quais as ferramentas que eu estou usando para contar essa história? Porque a história aconteceu. Agora, existem muitas formas de contar aquele acontecimento. Aí vocês podem perguntar, mas o fato aconteceu e várias pessoas contaram de formas diferentes. Qual a narrativa que é mais verdadeira? Aquela que tem mais provas. Aquela que se parece mais com a realidade. Então, quando a gente conta o fato, você vulgar, você popular, melhor, vulgar é popular. É preciso matar a cobra e mostrar o pau que matou a cobra, não é? Não é qualquer pau, não. O pau que matou a cobra. Então veja, quando alguém escreve e não prova, aí você tem que desconfiar. Você tem que desconfiar. Então é isso que nós temos que fazer.
Durante muito tempo, a história das mulheres era contada por nós homens. Mas nós nunca tivemos cólica menstrual. Nós nunca fizemos parto. Né? Nós nunca demos à luz. Quem faz parto é a parteira e o médico, né? Nós nunca demos à luz. Mas não quer dizer que nós não podemos falar sobre as dores da mulher, etc. Nós podemos falar sobre as dores da mulher. Nós estamos falando do lugar do homem. Então, o nosso lugar de homem falando da mulher é limitado. Então, o branco pode falar do negro, pode falar da escravidão, mas tem uma certa limitação. Não é que ele está mentindo. A história dele é real, mas está faltando a experiência vivida, está faltando a narrativa daquele que passou por aquela experiência. Não é? Então, eu penso o seguinte, ninguém é dono da história. Todo mundo pode escrever sobre a história, mas vamos ser éticos. Vamos dizer como é que nós estamos escrevendo, por que nós estamos escrevendo e qual a finalidade da nossa escrita. Acontece que muitas vezes tem pessoas que escrevem para fazer erudição, para mostrar que leu não sei quantos livros, e muitas vezes aquela escrita não tem serventia nenhuma. Eu gosto de pensar assim, ó, não é minha essa frase, eu estou repetindo, abre aspas. Se a história não servir para a vida, ela não serve para nada. Então eu escrevo, e eu aconselho a gente a escrever uma coisa que ajude a gente a melhorar esse mundo, que ajude as pessoas a se compreenderem mais. E a história tradicional não tem essa preocupação. Ela tem a preocupação de tecer elogios a grandes nomes, a grandes reis, a grandes isso, grandes aquilo. Por isso que muitas vezes nossos meninos, nós muitas vezes não gostamos da história, porque ela não tem nada a ver com a gente. Não é? Então eu acho que e aí nós estamos num momento aí que a comunicação, né, a mídia, a internet, né, então eu acho que a gente pode usar esse material todo, mas com muito critério. E quando a gente lê essas histórias também que estão por aí, vamos perguntar quem escreveu. Aquela coisa, de que lugar ele está falando, de que lugar ela está falando. No começo do livro aqui eu começo contando por que eu estou escrevendo, em que contexto que eu estou escrevendo, por quê e como é que eu estou fazendo isso. Para que os leitores não precisem concordar comigo, mas vai saber por que eu estou falando assim. Não é para concordar, pode discordar, mas aí eu entendo por que o Bento está escrevendo assim. Tem um professor aposentado também comigo, nós trabalhamos um tempo juntos na universidade, ele me elogiava muito, e elogia até hoje, acredito, não sei, talvez não, mas ele fala, o Bento é um escritor muito bom, mas o escrito dele é muito militante, ele se mistura muito, ele quer dizer, quando fala que eu sou escritor militante, ele está querendo tirar a seriedade do meu trabalho, ele quer dizer assim, o Bento é um escritor do PT, só escreve para a esquerda, ele está querendo desqualificar o meu trabalho. Mas tem historiador que escreve só para a direita. Escreve só para elogiar os grandes homens. Por exemplo, o pessoal que escreveu sobre os Konder, Bornhausen, nenhum deles escreveram sobre os escravizados desse povo. Então, tem interesse político por trás disso, para não macular os grandes homens, né? Então é isso. A escrita, toda a escrita, é uma escrita que tem conotação política. Política no sentido de poder. Não necessariamente política partidária. Por isso que alguns livros muitas vezes são censurados. Por exemplo, quando eu e o professor Moacir escrevemos um livro, Negros em Itajaí, mais de 150 anos de história. Sabe por que nós escrevemos esse livro? Porque duas professoras, que eu não vou citar o nome, de Itajaí, já aposentadas, escreveram 2 livros. Famílias de Itajaí, mais de 100 anos de história. Vocês podem encontrar, aqui em Itajaí tem. Elas são daqui, são de famílias daqui. Cada livro tem 200 páginas. Mas nesses 2 livros, nenhuma página sobre famílias negras de Itajaí. Como se as famílias negras não existissem em Itajaí. Famílias de Itajaí, mais de um século de história. Volume 1 e 2. Aí o professor Moacir vai, peraí, onde que nós estamos? Aí nós dois escrevemos um livro, Negros em Itajaí,
mais de 150 anos de história. Porque, ó, antes dos colonizadores chegarem aqui, já tinha a população índia, que era chamado de negros da terra, e depois veio os africanos escravizados. Né? Então, é esse exercício, né, que a gente precisa fazer e que a gente tenta fazer. Né? A gente vai apanhando, vai aprendendo, vai fazendo. E quando a gente escreve, para terminar, né, tá indo longe, quando a gente escreve, a gente dá a cara a tapa. A gente se coloca. Né? Então, eu gosto muito das pessoas quando leem meus livros, depois faz a crítica. A crítica não é só negativa, pode ser negativa e pode ser positiva, pode ser as duas coisas, para a gente aprender e a gente corrigir. Né? E para terminar, eu gosto muito de dizer, quando eu escrevo, eu me inscrevo e subscrevo-me. Então, quem me lê, me conhece, ou conhece parte de mim. Né?